Olá, pessoal, paz seja convosco. Tudo bom com vocês? Opa, olha quem está abrindo aqui o nosso chat. Quem abriu? Juliana Argentim. Parabéns, princesa, você acabou de abrir o nosso chat. Né? Pontuais vocês. Eu demorei aqui alguns minutinhos, mas enfim, obrigado por vocês já estarem aqui. Beijo no coração de vocês. Vão mandando aí, gente, aviãozinho, avisando todo mundo da nossa live que já está começando e vai ser fantástica. Muitas coisas boas que vai acontecer nesta noite, muitas orientações aí sobre o mês de março, inclusive sobre o carnaval, né, gente? Então fique ligeiro aí, vai avisando todo mundo sobre o nosso plano pedagógico. As meninas que estarão conosco hoje vai ser a pastora Érica, a nossa Priscila, né? E a pastora Pamela estarão dando aqui as coordenadas para nós sobre o plano pedagógico do mês de março. Vamos começar então aqui orando, gente? Vamos entrar nessa live, né? Já pedindo a bênção do Senhor. E não esquece de mandar para todo mundo aí não, tá? Para a gente poder ser o mais objetivo possível que nós podemos conseguir aqui. Já estamos aqui em menos de um minuto, já chegamos a 51 pessoas que já entraram. Em um minuto de live, vocês estão fiéis, leais, gratidão no meu coração. Como eu digo, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Vamos então aqui estar orando e buscando ao Senhor em prol desses nossos minutos que estaremos aqui dirigindo esse momento e orientando vocês. Senhor, no nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por cada pessoa que está aqui, cada líder, cada coordenador regional, Senhor amado, os coordenadores estaduais que estão conosco, Senhor amado, participando desse momento. Que seja, Senhor amado, incrível. Espírito Santo, como sempre, o Senhor é muito bem-vindo em estar aqui conosco. Vem, Espírito Santo, nos conduz, nos dá visão, nos dá direção para que possamos direcionar os nossos líderes, que possamos direcionar os nossos pastores de crianças e juniores. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua direção nesse momento, que o Senhor possa estar nos dirigindo, Senhor, nos conduzindo nesta jornada incrível que é deste ano. Já estamos, Senhor amado, falando sobre o terceiro mês de março. O mês de janeiro começamos tão bem. Fevereiro, já fizemos aí a bênção da sabedoria, né? E agora estamos colocando o pé no mês de março. Então, Senhor, no nome de Jesus, abençoa esse nosso momento. Hoje e para todos sempre. Amém. Amém, amores? Beijo no seu coração. Bora lá. Vamos começar então falando aqui um pouquinho acerca, amados, desse final de semana, que já estaremos fazendo o primeiro domingo, vamos dizer assim, do mês de março. E todo o material já vai estar disponível para vocês. Amanhã o material já vai estar disponível, tanto no nosso aplicativo Tempo de Semear, como também aí nos grupos de WhatsApp, os arquivos já estarão, tá? O Drive, a pastora Pri vai estar entrando daqui a pouco, para explicar a vocês como vocês podem utilizar, como que vocês podem, explanando a vocês aqui, orientando vocês, como vocês podem estar acessando a todo o plano pedagógico do mês de março. Lembrando, amados, que está muito rico e tem bastante coisa. E tanta coisa, amados, tem acontecido, né? Inclusive teve aí o nosso dia do Amai, nosso dia da oração, né? No caso das crianças, né? O dia que foi colocado através da SGM, né? E como temos trabalhado, a SGM tem sido uma bênção, assim também como a Secretaria de Educação, né? E células, nós somos um só, trabalhando o mesmo povo, mas direcionando o povo às vezes para áreas diferentes. SGM trabalhando acerca de missões, a Secretaria SGEC falando sobre educação, e as células falando sobre o culto nos lares, abençoando os lares, né? Então, e nós aqui como Coordenadoria Nacional
falando, voltando muito para a criança dentro da igreja, né? Mas, e não esquecendo que nós estamos aí com todos esses braços, que, como eu falei, que é missões, educação, células, kids, é tudo braço dentro da coordenadoria nacional, né? Coordenadoria missionária, né? De crianças e juniores. E então, fique atento a todos esses projetos, as TECs, né? E também as campanhas que nós lançamos, falando, como eu estava falando agora, do Volta às Aulas aí, a bênção da sabedoria, o lápis ungido, no qual nós abençoamos as crianças para irem para as escolas, voltarem às aulas. Vocês já fizeram a unção das crianças? Se não fizeram, entra lá no, inclusive, Semente do Avivamento, o Instagram Semente do Avivamento, e veja como que aconteceu na minha igreja, tá? Na minha igreja nós não ungimos somente as crianças, mas ungimos os adultos e abençoamos aqueles que estão se formando, se graduando como tecnólogos, se graduando como bacharéis, né? No caso, pós-graduação, nós abençoamos todos aqueles que concluíram algum curso para que Deus abençoe a vida profissional deles. E nós também descemos aí, no caso, para os juniores, para as crianças e para o TEA. Então, nós abençoamos a todos aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos na educação. Tá bom? Vamos, então, aqui falar um pouquinho, amados, acerca, inclusive, do carnaval. Eu quero colocar isso para vocês, né? Eu sei que tem muitas crianças que acabam participando do carnaval aí nas suas escolas, né? E o que a gente pode fazer? Não orientam seus filhos, né? A gente fica super, vamos dizer assim, de mãos atadas. Por que, queridos, que eu estou falando isso? Porque eu já estou entrando num campo, pastora Pâmela já entrou aí, né? Eu já vou dar a palavra para vocês também. Pastora Érica, logo vou estar chamando a pastora Pri. Mas eu estou fazendo um comentário aqui sobre o carnaval, né? Nós, como igreja, nós ensinamos, mas nós não vamos proibir nada, porque quem faz isso é a família, quem faz isso é os pais. Se os pais, amados, não têm consciência que no carnaval eles deveriam proteger seus filhos e não mandar para a escola, para a festinha de carnaval. Tá entendendo? Na época do carnaval, existem portais que estão sendo abertos. Carnaval não é uma festa onde o cristão deveria participar, não devia nem ligar a sua televisão. Mas as crianças dependem dos pais. E às vezes os pais não têm essa maturidade e consciência. Deixa ver dentro de casa escola de samba, deixa entrar essas músicas com entonações diabólicas, invocações a demônios, mas nós não vamos fazer esse papel. Então, eu estou dizendo isso a você que é líder de criança, tá? Que você explica o que é o carnaval, mas você não pode dizer para a criança o que ela pode e o que ela não pode. Quem diz isso é os pais. O que adianta você, como líder, dizer para a criança que ela não pode, sendo que os pais estão comprando fantasia e mandando para a escola para pular carnaval? É muito triste quando a gente vê essa imaturidade dos pais. Imaturidade espiritual, sabe? E acha que não tem nada demais. Quando chega no carnaval, o que acontece com as cidades, com os bairros, há uma consagração, amados, do ano. Existe, como eu estava dizendo a vocês, portais abertos, demônios vêm para a rua, sabe? E são invocados, né? Então, mas como eu estou dizendo a vocês, como nós só somos líderes, nós não temos essa autoridade sobre as crianças. Quem tem autoridade são os pais. Mas nós vamos explicar para eles que o carnaval não é uma festa de Deus. Nós explicamos, mas nós não podemos dizer que eles não vão para a escola. Não deveria nem ir, mas isso cabe aos pais, não a nós.
Então, nós não vamos atar esse fardo nas costas das crianças e não vamos trazer desconforto dentro das casas. Nós vamos falar que o carnaval não é uma festa de Deus, tá? Mas cabe a eles irem ou não. Não é nós que vamos dizer e nem vamos falar que eles vão para o inferno, pelo amor de Deus. Então, quando você vai falar com as crianças, nós não devemos traumatizá-las, nós devemos trazer temor de Deus. Mas se os adultos não têm consciência e não obedecem a palavra, meu Deus, eles estão dentro dessas casas. Se as crianças fossem ver alguma coisa na TV de carnaval, os adultos deveriam falar, não pode. Mas quem liga a TV são os adultos. Né? Então, eu quero que... Eu estou explanando aqui sobre o carnaval, porque já estamos entrando aí na sexta-feira do carnaval. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, até mesmo o evangelismo que as pessoas vão fazer na rua, vocês estão entendendo? Sério, você jejuou? Você se preparou para isso? Você sabe o que vai enfrentar? Sabe? Não estou falando para ninguém se acovardar. Mas, ei, é coisa séria. Carnaval é coisa séria, não é brincadeira, não. Né? Então, as pessoas sabem o que elas estão fazendo ou elas simplesmente estão brincando de mundo espiritual? Porque quem vai desfilar, as escolas de samba e tudo mais, eles consagram. E quem participou de carnaval sabe, quem participou de escola de samba sabe como que funciona. Mas aí vem os vamos dizer assim, ingênuos que frequentam a igreja, porque é uma ingenuidade achando que não tem nada a ver, nada a ver. Isso é ingenuidade, gente. Pelo amor de Deus, porque quem teve já um dia do lado de lá sabe o que acontece. Agora, quem não teve, brinca com o carnaval, brinca com o Espírito Santo, imita o Espírito Santo. Mas quem entende de mundo espiritual não brinca com o Espírito Santo, não zomba do Espírito Santo, né? Não zomba das coisas espirituais. Leva a sério, não estou falando para ter medo, mas respeite o campo inimigo, porque o campo inimigo só quer uma brecha e ele tem paciência para poder derrubar. Tá? O campo do inimigo não está assim, não está com medo que você fala que pisa na cabeça do diabo e declare, sou mais que vencedor. Você pisa na cabeça dele agora e ele fala, mas eu te pego lá na frente. Ele não tem medo de pisa na cabeça do diabo e declare, sou mais que vencedor. Pisa na cabeça dele, mas continua com as armaduras, porque ele vai vir atacar. Você pisa na cabeça dele agora no louvor e ele te pega lá no trabalho, ele te pega na escola. Ele te pega, tem formas para poder o contra-ataque. Então, pisa na cabeça do diabo e declare, sou mais do que vencedor, mas se o Senhor Jesus, se você estiver com a armadura de Deus. Caso contrário, fica quieto. Fica quieto, não vai pisando na cabeça dele sem armadura, não, sem a sandália, que você vai se ferir. Então, o mundo espiritual é muito sério. Leve a sério. Explique para as crianças, tá? E fala para elas tentarem não assistir TV aberta. Agora vai assistir Netflix, vai assistir YouTube. Agora pode. Vai lá assistir outra coisa. Mas não vão dar palco para Satanás. Enfim, pastora Érica, eu quero que você esteja cumprimentando. Logo após a pastora Pamela, cumprimenta o pessoal. E depois volta a pastora Érica, já explicando como que está o planejamento, até porque foi você que fez toda a revisão, foi você que trabalhou aí o conteúdo desse mês, e nós somos muito gratos. De verdade, o Brasil é grato, o reino é grato pela dedicação de vocês, que de maneira voluntária está servindo ao reino. E Deus, o Senhor que não deve nada a ninguém, com certeza, sempre estará nos recompensando. Então, pastora Érica, deu boa noite para o pessoal. Logo após a pastora Pamela, depois você pode já dar continuidade de pronto, tá bom? Amém. Boa noite, paz seja convosco, queridos, a pastora Nivalda, a todos os coordenadores regionais, estaduais, do estado de São Paulo, distritais. Todos me ouvem bem? Amém? É um prazer estar aqui com vocês, com a pastora Nivalda, a pastora Pâmela, os demais coordenadores aqui, os pastores e crianças de todo o Brasil, somando para o reino de Deus. Amém?
Tá dando, pastora. Tá dando alguma coisa, não É sei, um reverberando. pouco, né? Eu não sei se é o seu, né? Porque não E sei se o agora? meu também tá bom o som, mas parece que tá reverberando também. É por Então, isso que eu perguntei. tenta ver aí, ajusta aí enquanto a pastora Paula fala. Pastora Pamela, Paula não. Pastora Pamela fala e eu vou desligar aqui o meu áudio. Boa noite a todos, paz seja convosco. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez reunido e é gratificante fazer parte. E se você está achando, que eu já estou vendo aqui os comentários, eita, é sobre isso, pastora. Se você está gostando do assunto, já manda aí para todo mundo, convida a sua equipe para fazer parte, convida a sua equipe para ouvir, até mesmo os pais, porque é muito importante, né? Esse mês o tema é um tema muito top, mas principalmente por tudo que nós vamos enfrentar durante esse mês, né? Então, a pastora Nivaldo falou e foi bem colocado, são brechas que nós abrimos, portais que são abertos. Então, como líderes, como pais, como responsáveis, nós precisamos estar atentos a tudo isso, né? E o material está muito rico, então chama todo mundo aí para poder ver e fazer parte desse tempo, em nome de Jesus. Pastora Érica, como você pode destrinchar aí o conteúdo? Depois a pastora Pamela vai explicar para nós acerca da oração, tá bom? Todos me ouvem bem agora? Acho que parou, né? Amém, glória a Deus. Como a pastora Anivalda falou, a pastora Pamela, esse mês a gente vê o levante do inimigo um pouco mais forte contra as nossas crianças. A gente que é de intercessão, né, pastora Pamela? A gente vê os desafios que a gente tem enfrentado. Só que eu percebi, pastoras, antes da gente entrar no nosso planejamento, o quanto o inimigo também mostrou que ele é feroz e deu um alerta ainda mais para nós, pastores de criança, e para nós cristãos. Porque eles levantaram uma tal bandeira no qual o que é essa festa da carne, que fez nós refletirmos que nós devemos nos unir, como a pastora Nivalda fala, e nos consagrarmos, estarmos à frente nessa batalha, sendo Cristo general e proteger essa geração. E do que mais me tocou esse mês foram que os pastores de criança aqui da minha região, eu acho que do estado de São Paulo, do Brasil, instruiu os pais, né? E o que nós estamos fazendo aqui? Porque das crianças do reino de Deus, a inocência, mas a instrução aos pais, para que eles entendam o tamanha é a força maligna nesse tempo contra os nossos meninos e as nossas meninas. Então, nós estamos aqui unidas para que hoje nós consigamos aí chegar a você, desde o fundão aí do Brasil até as capitais, a palavra de Deus, o currículo pedagógico, que é uma ferramenta a mais, mais algo à mesa para que você tenha uma estratégia para que você alcance o coração dos pastores de criança, das crianças, dos pais. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, tenhamos um tempo aí produtivo para a glória de Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus, a pastora Anivalda, a pastora Gláucia e os meus pastores aqui por me permitir servir ao Senhor. Amém. Então, vamos lá. Nós, esse ano, iniciamos uma estratégia nova, no qual nós queremos abrir a mente das crianças, dos pastores de crianças, né, dos ministros auxiliares, como nós falamos desde aquela igreja pequenina lá no interior até as capitais. E nós precisávamos de um tema, né, para que as nossas crianças entendessem e fossem cheias da graça de Deus, do conhecimento teológico e bíblico, e para que o Espírito Santo se revelasse através da palavra, e assim Deus deu à nossa equipe pedagógica para que nós fizéssemos esse ano Panorâmica Bíblico 1. Nós revemos aí no início do ano, que nós fizemos de janeiro a março, os livros pentatêuticos. Então, hoje nós estamos finalizando o 5º livro, que é Deuteronômio. Amém? Nós vimos aí o de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio hoje. Amém? Nós vimos lá no tema nacional que nós aprendemos e entendemos o tema nacional, que é que ele cresça. Lá em Gênesis, que foi o início, Êxodo, a saída. Lá em Levítico, onde
a palavra de Deus orienta o povo, onde Moisés orienta o povo, a trajetória lá em Números, né, onde Moisés orienta os israelitas, né, até o Monte Sinai, e agora Deuteronômio, amém? O nosso tema de Deuteronômio, né, o tema que chave esse mês é expandindo os horizontes. Por que expandindo os horizontes? Nós vimos toda a trajetória, nós vimos desde o início da criação, como se afirmar, como estar com o Senhor, como entender a palavra de Deus, e agora nós vamos fortalecer os 5 livros do Pentateuco. Então, nós vimos aí em Deuteronômio que o escritor de Deuteronômio é o próprio Moisés, e ele relata nesse livro sendo o grande legislador de Israel, onde ele nos mostra o quê? Sermões. Em Deuteronômio ele vai nos mostrar sermões onde alerta o povo israelita, mais de 40 anos, né? Ele alertando as orientações para a terra prometida. Até então saiu do cativeiro, da escravidão, para chegar à terra prometida. E esse livro vem repleto do quê? De ensinamentos, lembretes, vem a nós, muito importante para a caminhada do povo de Deus e nós que somos o povo de Deus. E a gente faz uma comparação aí quando Deus me deu a estratégia do primeiro encontro, que o primeiro encontro é a fidelidade de Deus. Ele me dá uma estratégia, né, o Senhor revela a mim, para que eu use as características e as gerações. A pastora Aníbal, a pastora Glaucia, tantos outros, fala muito sobre as gerações desde 1940 até agora, a 2010, que é a geração alfa, e ele me traz essa conexão, porque nós agora, essa geração é a geração do avivamento. Então, durante todo esse estudo, o Senhor revela ao povo de Israel, sim, mais ensinamentos no qual fortalece nós que somos povo de Deus. Então, lá no primeiro tema, tem o objetivo de nós compreendermos Deuteronômio, entendermos que Deuteronômio apresenta, né, a promessa da terra prometida através da direção de Deus, mostra o amor de Deus e a sua fidelidade, que nós podemos aprender a importância da obediência e reconhecer o amor de Deus através da sua fidelidade e exercer a obediência. E através disso nós podemos ver ali durante todo o trajeto, lá nos primeiros capítulos, até chegar no versículo-chave de Deuteronômio 7:9, né, que nós usamos, é a promessa da terra prometida, mais uma direção. E hoje nós também, aos pastores de crianças, estamos dando uma direção. Logo mais a pastora Pamela vai falar sobre, né, a festa hoje mundana, que é o carnaval, e uma direção para que nós, povo de Deus, consigamos permanecer em Deus, nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus, para chegarmos à terra prometida. E aqui Deus nos mostra que ele supriu o povo de Deus em todo o tempo, no cuidado, na fidelidade, no chamado à obediência. E dá um tópico aqui que faz essa análise das gerações. Que se nós entendemos que lá atrás aquela geração pôde ser usada, entendeu a fidelidade de Deus e as promessas que o Senhor tinha para aquele povo, hoje ele tem para conosco também. E a aliança de Deus, ela é para sempre, né? Aquilo que o Senhor prometeu lá atrás para aquele povo, eles almejaram e conquistaram, que foi a terra prometida. E assim é para conosco. Amém? Então esse é o primeiro tópico que a gente faz, e traz a importância das leis, da promessa de Deus, das bênçãos, aquela viagem longa no qual o Senhor supriu, e a gente leva as crianças a entender, quando a gente fala sobre passaporte, sobre viagem na Bíblia, aquela panorâmica, né, desde Gênesis a Deuteronômio, damos aquela passeada em todos os demais livros, nós podemos entender que durante toda essa longa jornada, o Senhor foi com aquele povo, e é conosco. Nós fazemos a comparação e mostramos para as crianças que muitas vezes em alguns lugares, como agora, eles podem ter medos, ter desafios, ter dificuldade de compreender o que está acontecendo, mas se nós termos uma aliança e termos a fidelidade com Deus, o Senhor, Deus é conosco. Então esse é o primeiro objetivo do primeiro tema, que é a fidelidade
de Deus para conosco. O segundo é o amor e a obediência de Deus. Ali nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Amém? Nós queremos ensinar ali as crianças sobre que Israel obedeceu e amou a Deus. Nós queremos que eles entendam sobre a obediência e amar a Deus. Lembrar que a aliança com Deus exige obediência aos seus mandamentos. E hoje as crianças conseguem entender e fugir dessas festas mundanas através daquilo que nós estamos ensinando a elas. Não é, amados pastores? Porque se a gente for analisar, muitas das nossas crianças que vêm às nossas igrejas, alguns pais não vêm. E através daquilo que nós ensinamos a elas, elas conseguem resistir ao inimigo e elas mesmas estão numa posição de não participar. E dá muitas vezes um alerta para os pais. Isso é muito importante. Através do quê? Daquilo que nós vimos aí dentro das diretrizes bíblicas, os ensinos bíblicos, dentro daquilo que a gente tem ensinado às crianças, não é só aprender uma historinha, não é entender uma regra, não é entender algo que nós estipulamos a ela, mas é ter um relacionamento tão incondicional como o povo ali de Israel, que eles conseguem enfrentar o inimigo e vencer as batalhas. Amém? E mostrar o quê? Que o amor de Deus e a obediência de Deus, ela é constante dos antepassados a gerações e gerações. Por isso que Deus me deu essa parte aí, de falar um pouco das gerações. Então, o Senhor, Ele é de 1000 a 1000 gerações. Então, a nossa geração tem sido alcançada através do amor de Deus, através daquilo que Deus tem nos ensinado, através da palavra. E quando nós reconhecemos o mandamento, nós estamos o quê? Obedecendo a lei de Deus, obedecendo aquilo que Deus direcionou ao povo, amém? E direcionou aquelas orientações que Moisés assim direcionou ao povo, e nós possamos herdar a terra prometida. Quando nós ensinamos os mandamentos às crianças, traz aquela reflexão que quando nós obedecemos, cada vez que nós obedecemos mais e mais, o Senhor nos leva a lugares inimagináveis. Não é verdade? Ali Moisés orientava o povo para chegar a um lugar ainda que ele não conhecia. E quando nós orientamos essa geração a estar dentro da palavra, a resistir ao inimigo, a entender a lei de Deus, cumprir os mandamentos, eles serão levados a lugares imagináveis. Onde eles colocarem as plantas do pé, abençoado será. Onde eles falarem, onde eles testemunharem, o Senhor vai usá-los de forma imaginável. Amém? E ali nós vimos lá no capítulo 4, Moisés, ele queria lembrar o povo que o seu futuro estava ligado diretamente à obediência. Amados, o nosso futuro, as nossas crianças estão ligadas diretamente à obediência a quem? A Deus e aos mandamentos. Se nós somos chamados a Deus, nós devemos que o quê? Amá-lo e guardar os estatutos. Então, trazer essa reflexão às crianças, que cumprir os mandamentos é o quê? Amar a Deus e guardar os estatutos e praticar. E esse é o momento certo de praticar. E nós vimos ali um povo liberto da escravidão. Quando eles saem lá, vamos relembrar um pouquinho, lá do Egito, para quê? Para expandir os horizontes a uma terra nova. Quando a gente é liberto, recebe a Jesus, trazer essa consciência às crianças, a gente muda de criatura a filho de Deus, os nossos olhos abrem, expande a nossa fé para chegar em lugares imagináveis e o que? A gente vai o quê? Expandir os horizontes. Através do quê? Do amor. Amém? Com licença. Aí o terceiro tema é vivendo em santidade. Que momento mais precioso para falar de santidade, né? Onde hoje nós vemos aí a bandeira sendo levantada de doutrinas contrárias contra a nossa fé. E se nós instruirmos como Moisés, o tempo inteiro aqui em Deuteronômio, ele faz sermões para instruir o povo de Deus. E o que é viver em santidade? É compreender que nós somos separados para Deus. Que não convém nós estarmos aonde os filhos das trevas estão.
E as crianças precisam entender que santidade é um chamado de amor. Só vive em santidade quem ama a Deus e escolhe viver esse chamado. E mostrar a santidade ao povo de Israel, que é o povo escolhido, o povo santo, puro e escolhido, e que hoje, quando nós recebemos a Cristo, nós nos tornamos o povo santo e escolhido por Deus. E ensiná-los que aprender a viver o que? Em santidade é necessário, e nos separarmos das práticas mundanas, e reconhecer que a santidade, como eu mencionei, é um chamado de amor. Então, aqui, quando nós vimos lá em Deuteronômio, que nos fala sobre esse povo santo, esse povo escolhido, nós devemos fazer o quê? Escolhas certas. Então, esse é o momento, né, de introduzir logo mais aí ao que a pastora Pamela falou, de nós fazermos as escolhas certas, instruirmos as nossas crianças e expandir os horizontes através dos fatos históricos, que eles se repetem, né, desde lá de Gênesis a Deuteronômio, e nos mostra que Moisés foi um grande líder escolhido para o quê? Garantir que Israel permanecesse fiel a Deus e que eles vivessem em santidade e obediência. Não só lá, mas como aqui. Quando nós entendermos que viver em santidade é se separar das coisas mundanas, os nossos meninos e as nossas meninas entenderem isso, se torna mais fácil eles não praticarem coisas ilícitas. Amém? E o que Moisés lembra ali, né, nessa passagem, no qual eu relato lá no terceiro tema, é que o povo é escolhido por Deus e ele é um povo santo e exclusivo, ele é um povo separado de outras nações. E o que nós podemos dizer para as nossas crianças? Se nós somos crianças, juniores, pastores de crianças escolhidos por Deus, nós somos diferentes de outras pessoas. Nós não participamos desses momentos que não edificam a nossa vida. Ali, Moisés, ele alerta o povo a práticas ilícitas. As festas, inclusive, a gente pode enfatizar nesse terceiro encontro. As festas ilícitas, contra o mal, de adorar falsos deuses, de escolher pessoas que vão nos governar, né? A gente pode enfatizar também nessa parte da política para as crianças, sobre a idolatria, não idolatria só de um semideus, um deus, mas idolatria do quê? Às vezes de jogos, às vezes de pessoas e tantas outras coisas. E o quê? Para a gente não se contaminar com as coisas mundanas. E ali também nessa passagem, viver em santidade, Moisés, ele até profetiza a vinda de Cristo. Amém? Então, santidade, a gente tem que enfatizar, mas que santidade é um chamado de amor. Já no quarto encontro é sobre aliança com Deus. Amém? Desde o início, Deus tinha uma aliança tremenda, né? Na criação do mundo, com Adão e Eva, de tornar-nos felizes, eternos, mas o pecado entrou, e por causa do pecado nós somos destituídos da glória de Deus. Então, aqui nessa passagem vai falar reforçar da nova aliança de Deus para com o povo. Ele recorda da aliança passada lá, quando o povo foi tirado do Egito, as promessas que Deus reservou da libertação, da escravidão. E Deus o quê? Ele proveu tudo, até o momento, no deserto, roupa, calçado, comida, mas mesmo assim do povo foi ingrato, né? Instruir as nossas crianças a serem gratos, a viver essa aliança com Deus. Amém? E a aliança, ela não é só para aquele povo, mas as gerações futuras. E cabe a quem? A nós que somos o Senhor, né? Trazer essa convicção às crianças e fazer que eles entendam sobre a aliança com Deus. Que eles renovem as suas alianças. Eles podem fazer um momento de renovação da aliança com Deus, como fez lá o povo, enfatizar a importância de manter a aliança com Deus. Quando nós estamos aliançados naquilo que Deus prometeu, a gente vai de geração a geração e refletir que a aliança com Deus é um compromisso mútuo. Não é só meu, não é só do meu amigo, mas é para todos nós. E requer fidelidade e obediência. Então, Deuteronômio, ele vai e volta e vai falar sobre fidelidade, obediência, santidade, aliança com Deus. E enfatizar que essa geração alfa é a geração do avivamento.
Quando a gente vê aqui, a gente vê assim, fala muito de antepassados, e vai e volta, né, o cronograma, os fatos bíblicos. Só que o que eu entendo para que nós ensinemos às nossas crianças? Para enfatizar que as crianças de hoje são a geração do avivamento. A geração no qual eles devem ser usados pelo Senhor. Amém? E aí nós chegamos no 5º encontro. Amém? Estou falando rápido? Para eu não ocupar o tempo, né? Para não ocupar o tempo. Nós chegamos aqui, o poder do discipulado. Nós vemos aí tantas trajetórias, né? Igual nós falamos lá, a promessa da terra prometida, a aliança de Deus para com o seu povo, a obediência, né? Ali, a fidelidade de Deus, a nova aliança, não viver, né, nas práticas ilícitas, mostrar para as crianças que eles podem fugir disso nas escolas, nos esportes, nos ambientes que não agradam ao Senhor Jesus. Mas de tudo isso, chegamos agora no 4º encontro, que é o poder do discipulado. Se a gente for analisar, amados, quando a gente discipula alguém, é aquele que sempre está conosco. E ali, quando Moisés vem na sua trajetória, já ali, saindo, né, do Egito, Josué sempre esteve ali com ele, né? E o que a gente pode entender aqui e compreender um pouco no poder discipulado? Nós podemos entender que o poder discipulado, ele é também um ato de amor. Um ato que a gente para ensinar alguém, instruir alguém na palavra, exortar alguém. Amém? E Moisés ali foi um grande líder usado por Deus. Por quê? Porque ele sabia que a sua missão chegaria ao fim, mas ele não deixou de discipular alguém, que foi quem? Josué. Amém? Desde cedo, Moisés confiou a Josué responsabilidades. Quando a gente fala do poder do discipulado, a gente tem que entender que nós devemos trazer alguém para perto e trazer a importância da responsabilidade, de trabalhar na obra de Deus. Foi isso que Moisés fez com Josué. Ensinou buscar a presença de Deus, acompanhou em todo o tempo, e ele o acompanhou. E viu as maravilhas, e até algo que Moisés fez quando ele se irritou também, né? E aí ele não conseguiu entrar na Terra Prometida. Então, em todo o tempo ali, Moisés discipulava Josué. E Moisés, ele conduziu os filhos de Israel na saída do Egito. Mas quem ia conduzir até a Terra Prometida foi Josué, que nós sabemos aqui, né? Amados, se a gente for parar para ter uma reflexão, né, pastora Enivaldo, pastora Pamela e todos os pastores que estão aqui. Nós iniciamos uma grande obra. Muitos de vocês, bem lá atrás, iniciou. Eu mesmo sou filhinha na fé de outros, né? Se a gente for parar para pensar aqui, olha, a pastora Jerusa, saudosa, né? Com todo respeito, ela iniciou uma grande obra, no qual a pastora Nivalda prosseguiu, a pastora Glaucia prosseguiu, e tantos outros aí pelo Brasil afora. Ela iniciou, e o quê? Como lá Moisés, né? Ele tirou o povo do Egito, mas quem conduziu foi Josué. Nós estamos o quê? Tirando o povo, saindo do Egito, da escravidão. Mas quem vai conduzir essa geração do avivamento? Essa geração alfa, essa geração que vai conduzir a outros e outros à terra prometida. Amém? Glória a Jesus. E não apenas nós faremos grandes obras, mas maiores eles farão. E o que? Deus vai nos ensinar a orientar essas gerações futuras e preparar, sabe, para quê? Moisés preparou Josué para quê? Para passar o cajado. Para passar o cajado. Nessa noite nós estamos preparando aqui o poder do discipulado. É isso, amados irmãos, queridos pastores de criança, como Moisés fez com Josué. Quem de nós vai passar o bastão, melhor dizendo, para continuar a corrida?
aos nossos meninos e às nossas meninas. Nós vamos passar o bastão e eles vão conduzir essa geração a chegar à terra prometida, que é buscar o céu. Então, discipular é um ato de amor. Só discipula quem ama, como Moisés amou de tal forma, né, Josué e aquele povo, que muitos deles não entraram, mas um novo povo pegou o bastão e continuou a corrida. Aqui está o novo povo de Deus. Amém? Está você, querido pastor, então lá do Brasil, as grandes capitais, não importa, a sua igreja é pequenininha, é grandona, e tem muitos membros, eu falo muito simples, é meu jeito aqui, né? Só que o que importa é que você pegou o bastão e vai continuar a corrida. Amém? Então, nós vamos o quê? Expandir os nossos horizontes, a nossa visão, e não deixar que o inimigo pare essa missão. Moisés foi até um certo limite, mas existiu alguém que prosseguiu, que foi Josué. E o que nós podemos ver? Que outras pessoas se levantaram junto com ele, pegou o bastão e prosseguiu a corrida, porque discipular é um ato de amor, só quem ama discipula. Amém? E é isso que Deus queria, que falou no meu coração, né? E nós fechamos aí os livros o Pentateuco, né? Sendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio com esse estudo. Dentro disso tem várias estratégias, várias sugestões. Aqui é um banquete na mesa. Vocês podem usar conforme queiram. Amém? Em células tem o esqueleto aí, né? O cronograma. Vocês podem usar nos cultos, vocês podem usar nas escolas bíblicas, nas casas de paz. E aí nós temos também, depois a pastora Priscila vai falar, as pastas que vocês podem usar. Amém? É isso, pastora Nivalda. Agradeço a oportunidade a todo o Brasil. Passo a palavra. Lindo, lindo, lindo. Pregadora de fogo, sabedoria, aula teológica. Aí, gente, viu? Isso é a excelência do ministério, sabe? Professores de excelência, igual a pastora Érica, que está aí falando, a pastora Pâmela, que vai entrar aqui, daqui a pouco já está falando sobre o nosso projeto de oração, e a pastora Priscila, que eu já estou incluindo ela aqui, é excelência no ministério, tá? Eu quero que você que está aí fazendo parte do ministério, saiba, você está entre os melhores, se prepare pedagogicamente, teologicamente, né? Se prepare, porque, como disse a pastora Érica, muitos nem têm o ensinamento em casa, mas eles podem ter a convicção e começar a partir deles a transformação nos seus lares. Tá? Então, gente, parabéns, pastora Érica, pela explanação, uma teologia aqui fantástica que você discorreu, né? Então, queridos, você pode olhar o conhecimento e a excelência de tudo que foi colocado na mesa e você escolher, né? Você fala assim, nossa, como é que eu vou passar esse conteúdo? Passe do seu jeito. Foi do jeito que a pastora Érica falou, de maneira simples. Não tem problema, né? Não precisa numa linguagem rebuscada, não precisa do seu jeito. Quem vai fazer acontecer é o Espírito Santo, que está em você e também está nos nossos pequeninos, tá bom? Pastora Pâmela, explica para nós aí como será o projeto, a estratégia de oração. Bom, boa noite novamente, né? Paz seja com todos. A pastora Érica falou da entrada do passaporte, eu lembrei do meu, corri lá, peguei rapidinho, queria mostrar para vocês aqui na minha igreja. Eu trabalho com missões, e aí fiz um passaporte para as crianças, compartilhei já nos grupos, vou deixar o link lá no Instagram do Origin Kids. Muitas pessoas me pediram. É uma coisa bem simples, né? Nós usamos uma folha de A4, e aí lá a gente trabalha com... Eu sempre dava um bilhete, sempre dava um versículo, e esse ano a gente vai trabalhar com esse passaporte. E nós vamos ter os carimbos de visita do culto, né? Do dia que eles foram no culto, no tema do culto. E foi bem interessante, foi bem legal, já compartilhei a ideia. Falei que eu gostei muito porque é uma viagem que nós estamos fazendo pela Bíblia, né? Então,
uma viagem, quando você faz uma viagem para fora, aí você tem seu passaporte, que é o seu documento, para te lembrar. Então, se eles levarem Bíblia, a oferta, se eles cumprirem as tarefas, né? Porque às vezes eu peço para eles irem vestidos de um país, alguma coisa assim, então eles vão ter o carimbinho. Aí eu vou deixar lá para vocês o link, se você quiser usar, está à disposição. Não é nosso, é do rei. Então, fiquem à vontade. Vamos lá, então, para o nosso material de intercessão. Esse mês nós temos aí o carnaval, né? Já começa, eu não sei na sua cidade como é que tá, mas aqui na minha cidade já está, desde segunda-feira, já está tudo organizado, mudança de trânsito, então vira aquela bagunça, né? A pastora Nivalda falou algo muito interessante com relação a que nós não podemos mandar nas crianças, olha, você não vai para a escola, né? Hoje mesmo no meu ensaio das crianças eu falei isso, olha, aqui na igreja eu ensino você que não é certo, né? É uma festa da carne, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você está ali em cima do altar, você não tem que estar dançando no carnaval da escola. Mas se o seu pai falar, você tem que ir, porque senão você perde pontos. Se o professor falar, o seu pai ele tem o direito de escrever um bilhete no caderno ou na agenda e apresentar isso, né? A pastora Érica, a pastora Elisângela, a pastora Gláucia, lá no mês de outubro, elas me instruíram com relação a isso, né? Nós temos secretarias dentro dos nossos estados, nas nossas cidades, e se nós tivermos algum problema, como responsável, nós podemos procurar essa secretaria, porque tem coisas que faz parte do currículo, né, escolar, mas tem coisas que não, que são colocadas e impostas mesmo, né? Então, nós podemos recorrer, nós temos várias formas, né? Mas isso não era diferente na minha época tinha muito disso. Eu falava, 5 pontos, o que é 5 pontos? Eu corro atrás de outras formas, né? O que eu não posso é me contaminar. Eu vi um dos comentários aqui sobre Daniel e é exatamente isso. É uma escolha de não se contaminar, né? Então, nós vamos ter aí um direcionamento para o carnaval, mas dentro do planejamento pedagógico, nós vamos ter também nossos tempos de oração com as crianças. E esse mês de março, nós vamos também orar dentro do Expandindo os Horizontes, né? Só que a nossa oração vai ser dentro dos horários de culto. Então, o líder, o pastor responsável, vai tirar um tempinho e ele vai fazer a oração. Então, tem uma palavra para o líder dentro do cronograma da oração. O líder lê aquela palavra, que a palavra é o direcionamento do que ele vai orar pelas crianças. Então, o dia que você falar, né, por exemplo, no dia que você for falar de discipulado, vai ter uma oração direcionada para isso, né? Então, você vai orar dentro do tema que você acabou de falar, para que as crianças, uma coisa junte a outra. A criança não sai ali, mas falou sobre discipulado, mas orou sobre a minha família. Não, uma coisa vai casar com a outra. Então, nós vamos fazer o nosso tempo de oração durante o culto, vamos ungí-los também durante o culto, e eles vão ter uma tarefa semanal. Dentro do arquivo, vocês vão ver que tem um arquivo extra. Você pode pegar, pode imprimir tudo, ou pode escrever o que você achar melhor, que está por semana, porque aí você pode entregar as crianças para levar para casa, para ela lembrar a tarefa que ela tem que fazer durante a semana. E aí você vai guardando. Na outra semana, você tira a parte 2 e entregue assim por diante. Então, na semana 1, todas as semanas vão ser direcionadas dentro daquilo que eles viram no culto. E aí, na semana 1, a tarefa deles é decorar um versículo sobre fidelidade. Aí eles vão decorar um versículo sobre fidelidade, vão pedir a ajuda, né, do pai, do responsável, vão gravar um videozinho e vão postar nas redes sociais. Quando postar nas redes sociais, marca aí o tempo de semear, marca a sua região, marca o seu estado, marque o nosso Instagram de oração, né? Com a pastora Glaucia tinha escrito aqui, para que nós possamos ver os trabalhos que estão sendo realizados, para que a gente possa compartilhar, porque é importante. Às vezes você pensa assim, eu não vou mostrar não, porque minha igreja é pequenininha, eu sou muito humilde, mas Deus também, Ele trata com os humildes, né? Então compartilha aí o seu trabalho, porque a gente quer ver o seu trabalho, puxar a ideia para a gente, né? Não fica só para você, não, compartilha, porque é legal ver as ideias que vocês têm. Na segunda semana, nós vamos falar na questão da tentação, né? De lutar contra o diabo. E aí eu cito lá a questão de Jesus, né? No deserto, que ele venceu.
Então, a gente sempre fala para as crianças para sermos imitadores de Cristo. Mas nem sempre a gente coloca que Jesus venceu sendo humano, né? Então, nós vamos mostrar para eles que nós podemos vencer. E aí, eu citei lá a tentação de Jesus no deserto. E depois nós vamos ler dentro da programação, que é o Deuteronômio 5, do 1 ao 21, que é a parte que fala sobre os 10 mandamentos dentro de Deuteronômio. Eles vão ler em família. Por quê? Porque é legal, né? O pai falar, olha, isso aqui tem muito a ver com a lei tal. Olha, a nossa lei é assim. Então, nós vamos ter esse momento de conversa entre família. Depois, dentro da mesma semana, eles vão orar juntos e o responsável vai ungir toda a família, para que eles possam se manter firmes dentro da palavra de Deus, sempre se basear na palavra de Deus. Já na terceira semana, eles vão ouvir uma música, tem a música, já tem o link lá também. Eles vão ouvir uma música e depois eles vão fazer uma oração pessoal, pedindo para que Deus os mantenha firmes, né? Que quebre todo o eu, que tudo aquilo que afasta eles do Senhor. Na quarta semana, eles vão fazer uma listinha de promessas que eles já receberam. Tem muitas pessoas, muitas crianças, que às vezes escutam, né? Vai no congresso e fala assim, olha, você vai ser um grande pregador, você vai ser um grande missionário, vai ganhar muitas almas. Só que aí vai embora, vai crescendo e se esquece dessas promessas. E as promessas, nós precisamos reivindicar as promessas de Deus nas nossas vidas, né? Então, essa listinha, eles vão anotar as promessas que eles já receberam, já ouviram. E aí eles vão chamar também a família. Por quê? Às vezes, quando a criança estava no ventre da mãe, né? A mãe passou muita dificuldade, foi uma gravidez de risco. E aí alguém profetizou vida, profetizou que essa criança seria um agente de milagres, de cura. Só que a criança estava na barriga, como é que ela vai saber que ela tem essa promessa sobre a vida dela? Então é o momento de um adulto passar isso para ela. Olha, você foi gerado, né? Você é um momento que agora você vai aprender que você é importante, que você é um agente de milagres, que onde você tocar que as pessoas vão ser abençoadas. Então a quarta semana é para isso, para eles ouvirem e escreverem sobre as promessas que eles já receberam. Na última semana, que é a semana do poder do discipulado, eles vão fazer uma coisa importante, é reconhecer a liderança. Por quê? Dentro do planejamento que a pastora Érica fez, a gente vai entender o quanto Josué foi grato a Moisés e o reconhecimento que ele teve, né? Ele não fez tudo sozinho. Ele foi sendo discipulado até ele chegar onde ele estava. E aí, como eles vão ouvir isso, é o momento deles levarem honra. Por quê? O pastor Érico falou perfeitamente bem. Eu sempre falo isso com as crianças. Eu não vou estar aqui para sempre, né? Então, se eu morre comigo? Não pode. Tem que ter alguém para vir e dar continuidade, né? Então, o poder do discipulado é isso. Então, como que eu vou aprender a honrar o meu líder? Fazendo. Então, nessa semana, na última semana, eles vão honrar a liderança. Né? Aquele pastor que está na igreja, o líder que está na igreja. Eles vão criar. Às vezes, eu não sei você, mas meus meninos eles sempre chegam com um papelzinho, com uma cartinha. Antes eu tinha um saquinho. Do saquinho eu fui para uma sacolinha. Da sacolinha eu fui para uma caixa. Agora eu já tenho 3 caixas, cheias de cartinha. Cartinha de menino que eu já casei e que me deu quando tinha 5 anos. Então eu guardo. E, às vezes eu pego, mando foto e ainda brinco e falo assim, esse aí era o tempo que vocês eram legal, agora vocês abandonaram a tia Pan. Como eu tenho um menino de 20, 25 anos que me chama de tia Pan até hoje, né? Então, assim, é muito gratificante. Então, nós precisamos mostrar isso para eles, né? Que às vezes eles pensam assim também, eu não vou dar uma cartinha, nem um papelzinho, que a tia Pan não gosta, a pastora Pan não gosta. Não, dá sim. Dá um cartãozinho, dá uma balinha, dá um abraço, mas mostre honra. Porque foi assim que Josué chegou lá na frente. Ele não chegou passando por cima da autoridade de Moisés. Pelo contrário, ele chegou andando lado a lado com Moisés. Então, através dessa tarefa, nós vamos mostrar isso para eles. Então, no mês de março, vamos ter oração durante o culto, a unção durante o culto e a tarefa semanal. Que você pode enviar pelo WhatsApp, o card, ou a melhor forma que você encontrar. Ou você pode imprimir, né, que já está lá separado no arquivo, e você entregar. Cada culto você entregar a tarefa para eles poderem fazer em casa. Dentro do mês de março também, nós vamos ter uma segunda campanha. Essa campanha se chama Vamos Pular. É uma pergunta. Vamos pular? Por quê? Todo mundo fala, eu vou pular o carnaval. Eu vou curtir o carnaval. E aí, as crianças vão fazer o quê? Vão pular o carnaval também?
Pelo contrário, né? A Bíblia fala em Jó 41, 22, que até na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Ou seja, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Muitas crianças, os pais vão de uma certa forma, abandonar para poder, né, o tempo de liberdade, para poder curtir, para a avenida, carnaval, beber, e vão deixar as crianças em casa com alguém, ou vão contratar alguém para vigiar, ou alguns vão ficar até mesmo sozinhos. Né? É aí que o diabo entra. Por quê? Não tem cobertura. Então, o que vai ser o Vamos Pular? É uma forma de nós atrairmos as nossas crianças, nossos juniores, e conscientizar eles de que o carnaval é uma festa que eles devem deixar para lá, afastar. E sim pular na presença de Deus. Porque todo mundo fala disso, de pular o carnaval, curtir o carnaval. Só que nós vamos ensinar eles a pularem de uma outra forma. Então, como vai ser? Nós vamos tirar aí mais ou menos 1 hora do tempo, né? Se você conseguir fazer isso, vai ser muito bom. E aí tem toda a estratégia. Você vai fazer como se fosse um culto diferenciado para eles dentro do carnaval. Por que eu fiz esse planejamento dentro da intercessão? Quando eu era criança, tinha aqui, eu não sei vocês, mas tinha escola de jejum e oração aqui na minha igreja. E aí, eu ia para o berçário, do berçário eu fui para o Kids, do Kids para os juniores, e depois virei, né, tia também. Só que uma coisa que eu não me lembro nunca de ter visto é as crianças dentro da sala de oração. A gente sempre via os adultos, mas nunca ninguém pegou e falou com as crianças, olha, a sala é aberta para vocês orarem. Eu não sei como é na sua igreja, mas aqui na minha igreja nunca aconteceu. Né? Eu fui entrar na sala de intercessão já adulta. Por quê? Porque as crianças chegavam na porta, já vinham, pode sair, pode sair. Não é para ficar criança aqui. Então, impedia as crianças de entrar na sala para orar, porque achava que as crianças iam fazer bagunça lá dentro. Né? Então, eu cresci, vamos colocar assim, eu não entrava na sala de oração. Eu orava na igreja, mas no evento eu não orava. E Deus me chamou a atenção para isso. Né? Por que eu estou afastando as crianças de estar mais perto de Deus? Né? Por que eu não ensino? E aí, Deus me deu essa estratégia. Então, como que nós vamos fazer? Você vai tirar um lugar lá, um espaço que você tem, tirar um tempinho para fazer esse momento com eles. Você vai dar as boas-vindas, aí tem uma palavra, já está tudo no esquema, tem uma palavra. Essa palavra é bem pequenininha, que você vai falar sobre o carnaval. Né? Você vai fazer o comparativo. Está pulando carnaval no mundo e nós estamos aqui na igreja. Porque para muitos, eles vão falar assim, não, mas eu estou afastado, eu estou longe, eu queria estar lá fora. E aí nós vamos mostrar isso para ele. Aí tem a explanação da palavra e tem a conclusão. Depois disso tem os direcionamentos. O primeiro direcionamento, você vai colocar uma música. Essa música é como se fosse Adão falando com Deus. Que ele ficou afastado de Deus. E aí é uma música que fala no profundo da gente. Você vai deixar eles pensando em tudo que eles fizeram que possivelmente os afastaram do Senhor. Aí você vai chamar eles para perto e você vai falar, olha, tudo que está acontecendo lá fora nos afasta de Deus. E nós estamos aqui para isso, para renunciar a tudo que nos afasta de Deus. E aí eles vão fazer um momento de oração, de confissão, né? Rejeitando, renunciando tudo aquilo que os afasta de Deus. Depois, nós vamos vir com uma conversa, nós vamos falar sobre isso. E depois, você vai fazer uma oração de busca, né? Eles já renunciaram ao pecado, eles já afastaram do pecado. Então, agora é hora de chamar o Espírito Santo para perto. Tem umas músicas lá também para você poder usar, fica à vontade. E aí, para finalizar, você vai orar, vai agradecer a Deus por esse tempo. E agora sim, nós vamos pular na presença do Senhor. Aí tem umas músicas bem animadas, infantil, de mais, né, juniquid, juvenil. Você vai colocar. E aí é o momento de adorar a Deus com dança, cantando, louvando. Por quê? Porque nós falamos do vamos pular. Eu não posso pular lá fora o carnaval, usar o meu corpo para isso. Mas na presença do Senhor eu posso pular, porque na presença dele até a tristeza salta de alegria. Então o material são 2 campanhas, né? A campanha de todo mês de março, que vai ser os dias de culto, e o do carnaval. Então, se você conseguir fazer, que Deus abençoe. Não se esqueça, lá tem o direcionamento, mas ore, peça às pessoas para cobrirem você também de oração. No momento que eles forem colocar para fora, forem orar pedindo Deus para livrá-los, deixe pessoas perto para poder direcionar, para poder amparar, para poder ajudar, né? Então, assim, que seja um tempo de Deus para a vida das nossas crianças, que eles sejam poderosamente cheios do Espírito Santo e que eles voltem renovados, né?
porque eles vão estar afastados de alguma coisa, mas eles vão precisar de uma coisa para colocar no lugar. Então, nada melhor do que a presença de Deus para estar com eles. Tá bom? É isso. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que lindo! Tá vendo, gente? Vamos pular na presença de Deus. Tá entendendo?